Hoje nós estamos aqui com Silvio Cisteroli, proprietário da Casa Cisteroli, trabalha há mais de 17 anos com moda masculina, com vendas e é especialista em imagem pessoal. A nossa primeira loja tinha 4 metros quadrados. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? E nós reinventamos toda a operação da VMX, trazendo para a Casa Cisteroli. Ao que você colocaria que seria o principal fator do porquê que ela se tornou essa referência? Procure mais Jesus. Entenda. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Túlio, eu sou proprietário da Êxito Advocacia, trabalhamos com RH Preventivo e hoje nós estamos aqui no RH Preventivo Podcast. Estamos aqui com um grande amigo, com o Silvio Cisteroli, uma pessoa que é pai, marido, ele é cristão, legendário, proprietário da empresa Casa Cisteroli, trabalha há mais de 17 anos com vendas e eu queria te agradecer, Silvio. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Hoje eu acredito que nós estaremos falando para milhares de empresários que precisam ouvir o que nós iremos conversar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz por estar aqui tão bem acompanhado e participar desse momento tão importante, tanto para você quanto para mim. Eu te agradeço demais. Certeza. Muito obrigado. Imagina. Silvio, eu queria que nós começássemos do início, através um pouco da sua história. Quando você olha para a sua história, para a sua vida e também para a Casa Cisteroli, como tudo começou, Silvio? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória, até nós chegarmos no presente momento, que é uma grande referência, certo? Hoje, em Uberlândia e toda a região, certo? Meu amigo, a história é muito longa, mas em resumo, ela startou há 17, quase 18 anos atrás. Foi um puro gosto de querer se vestir melhor para dar um primeiro passo em uma das viagens que eu fiz para São Paulo. Na época eu era designer gráfico, então eu fui convidado para estar participando de uma feira em São Paulo e nessa feira eu comprei um curso que me possibilitou ficar algumas semanas em São Paulo sequentes. Nisso, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me levou para alguns lugares em São Paulo para me conhecer um pouco da moda fora de shopping. Ou seja, conheci a 25 de Março, conheci a Rua Oriente, conheci a Feira da Madrugada, que de fato era na Feira da Madrugada mesmo, o antigo trilho de ferro, tudo em São Paulo, capital. Certo. E nisso comprei algumas roupas para mim, tinha algumas economias guardadas e trouxe para Uberlândia nesse retorno. Chegando aqui, como tive muito acesso e contato com pessoas nesse tempo, começaram a me perguntar onde é que eu tinha comprado essas roupas. Certo. Que loja que era em Uberlândia. E aí eu comecei a falar sobre São Paulo, essa temporada minha. E a partir daí eu vi uma boa oportunidade de fazer negócio. Então, com 17 para 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo novamente para concluir esse curso, que eram 2 partes, né? E aí nisso comprei algumas roupas e trouxe. Meu amigo, a partir dali foi o start de tudo. Uau. Então, ali onde tudo começou. Então eu trouxe em algumas primeiras vezes pequenas quantidades de roupas, vendia para amigos, aí comecei a trazer alguns perfumes. Então lá sempre tem muito negócio, né? Então as pessoas trazem de todo lugar do mundo produtos para lá e a gente começou a trabalhar e trazendo. Eu falo a gente porque o meu ex-concunhado se interessou na época e como eu não tinha um capital financeiro possibilitador para mim estar fazendo esse negócio, né, comprar e vender, ele me emprestou R$2.000. Olha só. R$2.000. Com esses R$2.000 eu paguei ele em 2 semanas esses R$2.000 e na época consegui multiplicando o dinheiro. E foi ótimo porque comprava camiseta de R$10 para vender por 20. Comprava bermuda de 15 para vender por 30. Então tinha uma margem legal,
Só que essa época era uma época bem complicada. Por quê? As viagens para São Paulo, elas tinham que ser econômicas para render uma economia, ou seja, render um lucro nas roupas, Perfeito. pois não eram volumes grandes. Então, nisso, a gente tinha que ir de ônibus para São Paulo. Só que aí não era ônibus de linha, né, que falava, era ônibus de excursão. Certo. Então, saía daqui 7 da noite, saía do Tibere, Chegava lá no dia de manhã. do ônibus, chegava no outro dia 4 da manhã, 4h30, Uau. já saía para comprar 4h30, meio-dia, já tinha que comer alguma coisa rapidinho, entrar no ônibus e chegar aqui à noite. Então, essa foi a nossa rotina, minha e do meu ex-sócio, durante um bom tempo. Montamos a primeira loja. A nossa primeira loja tinha 4 metros quadrados. 4 minutos. 4 metros quadrados. Uau. É difícil até de imaginar. De né? imaginar. 4 metros quadrados. Cara. Metade dessa sala. Metade dessa sala. Uau. E nisso, rápido a gente conseguiu aumentar para uma loja de 15 metros quadrados. Aí, a partir desse momento, eu tive um insight de trabalhar com um produto um pouco diferente, que era um produto importado. Nisso, eu comecei por interesse, eu não tinha interesse em trabalhar com essa linhagem de produto, comecei a viajar para os Estados Unidos, que era um sonho meu de conhecer. Aquela parte do mundo, né? Sim. E nisso... E para América. E para América. Cheguei lá, já tinha um core de trabalho com roupa, já tinha conseguido juntar umas boas economias, já tinha comprado meu carro, já tinha minha motinha, não tinha nenhum imóvel, mas eu tinha tudo que eu precisava na época. E fui com um X valor e um limite no cartão de crédito. Cheguei lá nos Estados Unidos, vi a oportunidade de comprar algumas roupas também, e nisso eu comecei a trazer de lá. Logo o tempo foi passando, e graças a Deus eu comecei a ter uma visão de montar uma loja de roupas importadas. Nisso, com essa visão e já com o capital ativo, eu consegui correr atrás de fornecedores no Brasil. Por quê? Essa vida também de viajar para fora era a mesma coisa de São Paulo. Só uma pergunta, nessa primeira vez que você foi nos Estados Unidos, você já trouxe Trouxe. roupas? Eu fui para conhecer, fui 16 dias, fiquei 16 dias, Certo. sem saber falar inglês, sem ter roteiro certo. Fui para Nova York conhecer, né, a Big Apple, que de fato, era meu sonho de conhecer. Fiquei 3 dias lá. Fui para Miami. Miami eu consegui encontrar alguns lugares legais para comprar, outlets. Sim. E dali de Miami eu fui para Orlando, também outlets, e aí voltei para o Brasil. Voltei com uma mala de roupa e aí a partir daí começou a minha carreira com produtos importados. Uau. Só que durou pouco tempo, durou 1 ano e meio essas viagens, porque era cansativo demais, porque saía daqui para Miami dá 8 horas de voo direto. Então, chegar lá, tudo em dólar, apesar que o dólar era muito próximo ao real, na época era 2,15, 2,10, eram épocas muito boas. Hoje com o dólar a 5,70. Hoje já fica inviável, né? Mas aí o tempo foi passando, montamos a loja, eu montei a loja, né? Meu sócio também acompanhou, a gente rompeu na época, e ele ficou com a loja que eu tinha no centro, e eu montei a primeira loja de importados no Martins, na Carme Gifone. Você chegou a conhecer lá ou não? Não. Onde que era ali? Na Carme Gifone? Na Carme Gifone, próximo a Vasconcelos Costa. Não Uma esquina antes, a Vila Martins. Era um mall também, pequenininho. Certo. E a partir dali, nós tivemos já o interesse de procurar como conseguir comprar essas roupas no Brasil. E aí, vai para lá e vai para cá, conseguimos encontrar alguns fornecedores oficiais. Começamos com Lacoste, Forum, que era uma marca nacional, mas de renome muito bom. A New Balance, tivemos uma boa época da New Balance, na primeira vinda dela para o Brasil. Isso, estamos falando há 15 anos atrás. Nossa. Então, ali foi a nossa primeira loja. Começamos a crescer, ampliamos a loja. No próprio mall mesmo, a gente saiu de 40 metros quadrados para 80, que foi uma evolução muito boa. Nós mudamos para frente. Certo. E a partir dali nós tivemos 6 bons anos nesse espaço de 80 metros quadrados. A gente teve só um único percalço que fez muita gente sair um pouquinho da comodidade e tentar procurar um lugar um pouco mais seguro, que foi um assalto que a gente teve nesse local. E nisso, nós já tínhamos umas propostas para ir para o local onde a gente está hoje, que é na Zona Sul, no Pátio Vinhedos.
Fomos para lá e hoje estamos, graças a Deus, muito felizes, inclusive com um projeto novo agora, breve, de expansão. Uau. Silvinho, quando você olha para a área de moda masculina, certo? Que você foi me contando um pouco da história, o que mais te fascina nesse mercado? O que é o seu motivo, seu fator motivador? O que te motiva, te É fascina? interessante porque quando a gente tem uma visão financeira do negócio, isso é até uma boa pergunta, porque em 3 para 4 anos atrás eu tive uma virada de chave. E eu tive uma perca de performance, uma perca de vontade, perdi aquele brilho por moda masculina. Algo que eu sempre tive como menino dos olhos de ouro, sabe? Aquela coisa que fala assim, nossa, eu gosto muito de mexer com isso, é minha vida, eu trabalho. Só que eu comecei a perder um pouquinho de propósito. E aí eu fui procurar o porquê que eu estava perdendo isso. Porque eu sempre gostei. E aí eu comecei a entender que eu precisava de mudar muita coisa e ressignificar muita coisa na moda masculina para mim. Olha. Que era visionar algo para ajudar o próximo. Não só vender roupa. Porque a minha vida inteira foi só vender roupa, comprar roupa, selecionar produtos, marcas, ver tendência. Isso aí era algo natural. Lógico, você vai apurando, né? Então, chegou um ponto que eu comecei a estagnar. Eu comecei a cansar disso. Eu fui tentar entender, com a ajuda de pessoas, a minha mente, por que eu estava perdendo essa vontade de trabalhar com isso. Entendi. Com uma loja muito bonita, já na Casa Cisteroli, um espaço legal, marcas muito boas, seleção muito boa de produtos, financeiramente caminhando bem. Então, eu falei, poxa, por que eu tô sem vontade? E aí eu fui tentar entender um pouquinho a minha mente e aí eu entendi que eu precisava de ajudar pessoas. Não era só vender roupa. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Pegar na mão das pessoas e falar assim, ó, qual o propósito de vender roupa? Muitas das pessoas chegam na loja, até por ter grandes marcas, boas seleções, e as pessoas chegam para comprar produto. Mas não é só comprar produto. Não é só comprar uma camiseta, uma camisa, um terno, uma gravata que seja. Sim. Tem um porquê. E muitas das pessoas conseguem estar encontrando um caminho para fugir um pouquinho da rotina e indo comprar roupa. E o propósito não é esse. Não é ali um lugar de fuga. Ali tem que ser um lugar de propósito para a pessoa sair feliz. Não é para fugir de um problema e ir lá comprar, gastar, aportar dinheiro. Entendi. E aí a gente mudou muito o conceito. Então, não somente eu, mas toda a equipe. Então, hoje, quem adentra a nossa equipe, inclusive que você passa por vocês hoje para estar fazendo a contratação, tem todo aquele crivo, enfim, a gente deve falar um pouquinho mais ainda sobre isso. Sim. A gente vê como um propósito e um treinamento para a pessoa entender que não é vender. A consequência é a venda, lógico. Só que tem muita coisa por trás disso. E, primeiramente, acolher a pessoa, ajudar, entender, ouvir. E ver qual que é a necessidade dela. Eu quero comprar por comprar, beleza. A gente não tem tanto interesse em vender dessa forma. Perfeito. Vender? Vamos vender, lógico. Vamos vender para qualquer um, mas... Sim, mas se você tiver um propósito, eu preciso para uma ocasião, eu preciso mexer na minha imagem, eu preciso para mim performar melhor. Hoje muitas pessoas estão emagrecendo, é um fator muito interessante porque todo mundo está perdendo roupa. Então não é só comprar roupa, é ajustar as roupas, entendeu? Por que vender roupa se a pessoa tem muita roupa e pode ajustar? Então hoje nós temos um trabalho de consultoria de imagem, mas ela visa 3 pilares. Doar o que você não usa e o que já não faz parte mais do seu guarda-roupa, da sua pessoa. Reorganizar roupas que funcionam muito bem, mas às vezes não estão adequadas ao seu biotipo, ou seja, o seu corpo. E a terceira parte, complementar o que você precisa. Então aí é vender. Entendeu? Uau. Então, um trabalho bem mais complexo que chegar lá e falar assim, vamos entrar no provador, essa roupa é legal, essa aqui é bacana. Essa aqui, pronto. Não faz parte. Isso não significa mais para nós só isso. Uau. Silvinho, olhando para essa trajetória de 17 anos, quanta evolução, né? Saiu de um lugar que eram 4 metros quadrados, para depois 15, 80, hoje nós estamos com a Casa Cisteroli, né, que é uma referência. Quantos metros quadrados são hoje? Hoje tem 250 de piso de loja, olha mais isso. nosso back office. Olha isso, olha o crescimento, a evolução. Graças Silvinho, a Deus. olhando para esses 17 anos,
o que você poderia, né, falando para esses empresários que estão aqui nos ouvindo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, Silvinho, olhando nessa trajetória? Vamos pensar assim, 2, 3 desafios Desafios dessa trajetória. que você viveu e venceu e rompeu. Um deles, claro, você já contou que foi essa questão do propósito, encontrou o propósito que seria ajudar pessoas. Esse eu acho que foi um dos maiores desafios. Certo. O segundo desafio foi tentar entender a nossa operação. Então, quando a gente fala de operação, muita gente tem essa dor, né, de operação, né, aquela Sim. coisa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com o meu negócio? Às vezes, um fator que é um desafio foi lidar com o crescimento. As pessoas às vezes acham que é simples você sair de 80 metros quadrados para 300, 250 e trazer uma equipe junto, trazer uma qualidade junto. Então, lá no Martins, na Carmo Gifone, nós atendíamos muitas pessoas da Zona Sul. Certo. Quando nós viemos para a Zona Sul, ficou mais fácil de atender. Só que aí outras pessoas foram indo para conhecer a loja, porque tinham um porquê conhecer. Por indicações, pela visibilidade, pelo nosso trabalho que a gente vinha fazendo já. Então, meu amigo, a gente precisou de equipe na época e não tinha equipe. Aí foi um dos desafios. Foi ter que trabalhar até 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, ter que ver o sol nascer naquela janela linda nossa, 5:30 da manhã. E, lógico, não dava para emendar, cara, porque não dá para você atender cliente, não dá para você gerir nada com um cara de sono morto. Exato. Então você tem que ausentar da empresa, dormir a parte da manhã, depois comer alguma coisa e voltar à tarde. Uau. E assim a gente teve uma rotina durante um bom tempo, cara. Só que aí vieram coisas muito boas para minha vida que me mostraram que não é só isso. Inclusive foi a Maria Tereza, minha filha. Uau. E aí a gente mudou muito o nosso conceito de pensar em trabalhar. Que existe o trabalho, mas existe a vida pessoal também. São vários pratos São vários girando, pratos. né, ao mesmo tempo. Mas o prato família é um prato que não consegue, a gente não consegue colocar peso menor do que o trabalho. Então é algo que a gente tem como ter primordial, algo que a gente tem que ter valorizando, né, a família. A família, então, a mudança do pequeno, do médio para grande foi um dos Grandes fatores desafios. que a gente pode dizer que é um desafio bem grande, bem Perfeito. grande. Silvinho, quando você olha para a Casa Cisteroli, como ela está hoje, você concorda comigo que é uma referência? Hoje é uma referência em toda a região, e nós sabemos disso. É uma pergunta de senhor. Claro, eu sei que ela é referência, que ela se tornou isso ao longo dos anos, Legal. certo? Sim. Ao que você, digamos assim, ao que você colocaria que seria o principal fator do porquê que ela se tornou essa referência, essa grande referência hoje em Uberlândia e região? Principal fator, é uma pergunta boa, né? Eu acho que um dos principais fatores decisivos mesmo de ser uma referência é a energia que a gente cultiva ali dentro. Para explicar um pouquinho melhor e resumido, a energia que a gente cultiva dentro da Casa Steroli é uma energia que a gente pode falar assim, de Jesus, de Deus. Então, por ser cristão, nós temos muitos princípios e a gente tem toda a nossa devoção ali, né? Sim. No trabalho, aquela coisa de amar, mas primeiramente Deus. E um dos fatores que fizeram a gente evoluir bem foi aproximar de Deus. E trazer Deus para dentro da Casa Cisteroli, falar assim, Deus, entra, vem. Isso foi algo que mudou muito. Isso foi algo que as pessoas sentem. Eu falo que assim, a gente depara com clientes novos todo dia. Todo dia a gente tem um cliente, 2 clientes. É difícil não ter um dia que tem um cliente novo. E lá tem uma energia tão gostosa, né? É Um bom. ambiente, até o cheiro. É bom. Eu te falei isso aí do cheiro, até o cheiro é gostoso. É bom. Então, assim, Deus é bom demais, cara. Ele tem proporcionado pra gente essa energia ali dentro. E aí junta muita coisa, né? Que é o acolher, é a nossa cultura de trabalhar sem estar forçando a venda, sem estar
fazendo o cliente comprar a todo custo, o famoso empurrar produto. Isso não existe lá, cara. Não existe. Então, assim, é algo que motiva ali a energia muito boa, a nossa recepção. Você está com energia boa, clientes bons, pessoas educadas, um ambiente agradável, todo mundo amigável, não é competição. Eu já lidei com situações de competição muito forte dentro da loja, contratei pessoas antes mesmo de trabalhar com a Êxito, de vocês fazerem esse trabalho para nós. Contratamos naquela questão do é muito bom, é vendedor muito bom. Já tem 7 anos de trabalho, Muita 10 anos de trabalho. experiência. Inclusive em lojas boas, de renomes, nacionalmente conhecidas. E trouxeram para dentro da Casa Steroli algo que eu não posso criticar porque é uma cultura da empresa de lá, Sim. mas eu não posso aceitar ela entrar aqui. Exato. Então foi rápido a temporada dessa pessoa dentro da loja. Por quê? Começou a contaminar. E aí a gente está criando aquele ninho gostoso, aquela coisa legal, um trabalho que muitas das vezes você trabalha o dia inteiro e não cansa. Mesmo andando numa loja grande, subindo escada, descendo, mostrando produto, você não cansa. Por quê? Porque tem toda a energia ali dentro, tem toda a atmosfera da Casa Steroli. Aí a pessoa vê e, cara, aquilo é... Só que, uma coisa que eu acredito, não acontece nada por acaso. Deus colocou aquela pessoa ali por um propósito, para alguma coisa, para mostrar. A gente tem que ter sensibilidade para enxergar, não com os olhos humanos, mas com o coração, com os olhos ali internos. E aí você vê que Deus também faz o mover daquela pessoa fazer parte por um tempo da empresa, da equipe, fazer tudo que é necessário fazer, e aí ao mesmo tempo Deus tira. Não precisa nem ser, eu vou dispensar, não, tira. A pessoa às vezes sai. Uma das coisas que eu falo muito, e é uma frase nossa, que a empresa é uma extensão da sua casa, né, Silvio? Porque Casa Steroli. isso, literalmente, muitas das vezes o empresário fica 8, 10, 12 horas na empresa, fica Sim. mais tempo na própria empresa do que em na casa. sua própria casa, É. certo? Eu queria falar contigo um pouco a respeito de equipe. Nós falamos um pouco aqui de equipe. Como que foi, Silvio, seus primeiros funcionários? Como que foi fazer essa pequena transição do Silvio 2, 3, 4, 5 da manhã e começou a treinar pessoas, trazer equipe? Como que foi esses primeiros colaboradores? Você falou do primeiro funcionário. Hoje, ele acabou de me ligar agora há pouco, meu primeiro funcionário mesmo. Foi? Primeiro. Que coincidência. E faz um tempinho que não se fala, ele não mora em Uberlândia mais, ele me ligou pedindo um favor para ajustar algumas roupas, tal. Ele vem acompanhando no Instagram, até para um amigo dele, na verdade, um patrão dele. Enfim. Agora, a transição você fala da Casa Steroli, né? Os primeiros funcionários da Casa Steroli. Os primeiros funcionários, como que foi? Da Casa Steroli ou lá do Steroli. começo atrás? Não, pode ser lá do começo. Como que foi você falar assim, a partir de agora, preciso de equipe, preciso de pessoas, preciso desenvolver pessoas? Como Cara, foi? Aí você pode contar um pouco lá atrás e agora da Casa Steroli. Então vamos fazer em 2 etapas, né? Ok. Lá atrás, eu não tinha maturidade, eu era menino, foi muito boom assim, financeiramente, então não tinha nada, de repente tinha 20 mil reais, que era muito dinheiro, 30, 40 mil reais, então foi muito descontrolado. E eu queria contratar mais pessoas para suprir mais coisas, para mim ter mais tempo, para mim viajar para fora e comprar roupas. Certo? Então era aquele movimento, eu viajava, comprava, pessoas tomavam conta da loja, eu contratei na época, eu sempre tive uma visão um pouquinho mais macro em questão de mídia, então eu sempre tive um pezinho lá, tanto é que uma das minhas formações, né, dos cursos que eu frequentei, que foi marketing e hoje é diferente, se eu não me engano, era jornalismo e marketing. Publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda, Isso. Exato, isso. Foi na Unitri, então na época eu não concluí porque na época não achei que seria interessante para mim, mas lógico, hoje faz muito sentido. Então eu sempre investi em algumas coisas que faziam sentido para mim. Então eu gostava de pegar pessoas que não tinham nenhuma experiência. Nenhuma, sabe? Treiná-las do zero. E treiná-las do zero. Perfeito. Até hoje é bom fazer isso. A gente faz isso em alguns casos. A parte de vendas é maravilhoso. Se você consegue identificar a pessoa, é aquele seu sentido, né? Você dá aquele bate-papo, aí você olha a pessoa,
Aí vocês fazem aquela análise complexa lá e tal, fala, Silvio, isso aqui é legal. Só que ele nunca trabalhou tanto com venda, ele trabalhou 1 ou 2 vezes com venda, mas está trabalhando em outra coisa. Então a gente falou, então vamos treinar isso aqui em vendas. Funciona muito bem. Então lá atrás, há 17 anos atrás, 16, 15, era mais legal, porque a gente tinha mais tempo. Não tinha tanta obrigação. Era um negócio que a gente não tinha muita visão futura. Então, e outra, é pequeno também. Você fala que assim, quanto mais você cresce, maior o tombo, né? Então era pequeno. Se faturasse, beleza, no dia, beleza. Se não faturasse, ok, vendia no outro. Hoje não, hoje é diferente. Então, lá era um desafio, mas era eu falo que era uma escola, né? Lá a gente aprendeu brincando e fazendo muitas coisas interessantes, porque quando você dá muita abertura em alguns casos, você aprende coisas para você não fazer, muita coisa para você não fazer, erros, são muitos erros, a gente erra muito, não vou falar nem em escolhas, mas em atitudes, como agir. Então, às vezes, você levantar a voz, é uma loucura. Então, lá atrás, tinha muito de discutir. Poxa, discutir com um colaborador. Discutir ao ponto de levantar a voz. Às vezes com um cliente dentro da loja. Então, olha, assim, quanto aprendizado. Poxa, aí você vê hoje, você olha para trás e fala assim, não pode, né? Não estava certo. Mas, ainda bem que erramos lá atrás. Nós podemos errar agora. Certas coisas, lógico, a gente vai errar, mas não errar drasticamente como isso. E hoje, atualmente, é melhor, é mais fácil. Por quê? A gente tem auxílio. Então, a gente tem a ferramenta que é vocês. Perfeito. Então, para a gente conseguir lidar com pessoas, a gente vai entender qual que é a índole da pessoa, o que é o interesse dela, qual que é a visão dela de... Antigamente não tinha essa pergunta assim, o que você almeja? O que você está procurando? Dinheiro? Não dinheiro. O que você quer da sua vida? Porque isso aí lida muito para você fazer uma contratação. Não quero nada não, eu quero só ganhar dinheiro para mim suprir uma necessidade minha de ficar de boa. Não é uma pessoa que vai ser algo atrativo para alguma função dentro da empresa. Você concorda? Concordo. E aí hoje a gente tem o auxílio de vocês, então hoje peneira muito, né? Exato. Já bem peneirado. E eu tenho uma pergunta interessante, e nós dois sabemos a resposta, mas o pessoal que está aqui nos ouvindo não sabe. Silvio, como que foi você conhecer essa nossa assessoria? E até melhorando a pergunta, qual foi o momento que você identificou a necessidade de ter um auxílio externo, certo? Então, olhando para a Casa Cisteroli, quando que você identificou essa necessidade de ter esse RH preventivo, na sua visão? Tá. Então, primeiro, quando nós nos conhecemos e como foi, você conheceu o nosso trabalho, e quando que você identificou a real necessidade de falar, a Casa Cisteroli precisa desse auxílio externo? Uma das coisas que eu acho interessante, até falando sobre isso, é porque a gente quer vencer tudo no braço da gente. Então você quer pegar RH, você quer pegar contratação, você quer pegar financeiro, você quer pegar tudo e você tomar conta daquilo tudo. Exato. Só que a sua função principal acaba que você não consegue. E aí eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu tenho o TDAH, né, diagnosticado já há 15 anos atrás. Não sabia. Tem. E tanto é que eu controlei durante um tempo, medicação e tudo mais. Hoje já está mais organizado. E uma aceleração que eu gosto de fazer tudo muito rápido, muito correndo. Até às vezes... Hoje eu me controlei já, mas antes, se a gente falasse há uns 6 anos atrás, batendo esse papo aqui, eu começava a engasgar. Palavras passavam em cima das outras, eu voltava. Peraí, deixa eu repetir. Okay. Então eu penso rápido, sabe? Okay. E aí, meu irmão, quando a gente fala assim, qual a necessidade de um trabalho extra, se outras pessoas podem fazer para você? Se existe um profissional que lida com isso, se existe uma pessoa que tem uma expertise, uma competência para estar lidando com o RH da sua empresa, que é um negócio importantíssimo. Cara, é engraçado porque assim, 17 anos de trabalho. Vou falar um negócio aqui, mas assim, é engraçado, porque 17 anos trabalhando e não consegui enxergar o que é um RH. Olha só, interessante. Há tempos atrás eu procurei saber o que era um RH
propósito de fundo, a fundo mesmo. Então, irmão, é muito bom ter pessoas ajudando a gente. É muito bom a gente delegar tarefas, organizar processos. A gente vem melhorando cada vez mais. A gente está, inclusive, em alguns processos, conversei com a Vanessa para ela ajudar a gente a mapear os processos mais complexos da Casa Steroli. Então a gente está num processo longo de criação. Ah, vai franquear o negócio? Alguns perguntam. Não, por enquanto não. Mas é para a gente entender do negócio da gente. Porque a gente acha que entende. Exatamente. Esse é um grande problema. Aí você vai confiante demais. Ah, você sabe vender roupa? Saber vender roupa é uma coisa. Entender do negócio por trás. Saber. Bom, eu sei sobre moda. Fala assim, cara, você entende sobre moda? Sim. Eu tenho embasamento para falar sobre alfaiataria. Então, estou estudando constante. É algo também que você não consegue saber tudo. Não existe ninguém no planeta que sabe tudo. Certo. Então, mas sobre alguns aspectos, algumas peculiaridades, formas de usar, sim. Persuasão, eu já não uso a minha persuasão mais. Porque eu sempre fui vendedor. Então eu tenho isso no sangue. Certo. Então é fácil para mim, vender é fácil. Então eu falo assim, às vezes eu me freio, falo assim, não venda. E a gente não vende. Eu não vendo. Falo, não, isso aqui não é para você. Ah, não, mas não é. Você não vai usar. Não leva isso. Aí tem gente que olha e fala assim, que isso, gente. Quando um consultor entra na loja, ele entra como vendedor, né? Ele vai escalonando. Vendedor, consultor, aí curador. Quando ele chega nesse ponto, ele, no vendedor para consultor, que ele vê gente, às vezes fala assim, não leva isso. Fala, pô, mas faturamento, às vezes é um terno, 3, valor 5 agregado, mil reais. ou mais. Ou mais. Valor agregado. Tem pessoas que chegam na loja, já deparamos com algumas situações de pessoas que chegaram na loja para comprar, para fugir de algo que estava vivendo ali. Sair da rotina, mas sair da rotina escondendo de algum lugar. E ali, meu amigo, não é um lugar de você esconder. Por quê? Poxa, existem produtos com preço legal? Sim, de entrada e tudo mais. Tem qualidade? Ótimo. Mas tem produtos com valor agregado alto também. E esse cara, um exemplo que veio na minha memória aqui, esse cara veio comprar um terno. Ele chegou montando o terno bonitinho. Qual ocasião? Não, eu quero um terno novo. É normal a pessoa falar, não, eu quero um terno novo para me deixar ali para uma ocasião. Agora eu quero ver um claro, quero ver um preto. Eu falei, tá. Você não tem claro? Não, tem os dois lá, mas tá gasto. E terno claro, meu amigo, igual esse meu aqui, não se usa todo dia. A não ser que a pessoa goste. Para uma ocasião. Aí eu comecei a sondar, fui sondando, eu falei, não, depois você compra outro. E ele ficou feliz, virou um cliente nosso, virou um amigo nosso. Hoje eu frequento a casa dele, ele prestamos uma consultoria para ele, completa, mudamos o guarda-roupa dele, organizamos as roupas dele, ele perdeu, acho que uns 15 quilos, então teve muita coisa que tinha que reorganizar. Então, assim, é algo que faz sentido, sabe? Isso faz sentido para nós. Perfeito. Silvio, eu queria te fazer uma outra pergunta. A respeito, quando a gente fala dessa importância de terceirizar esse RH, a importância de trazer, como você disse, profissionais que vão te ajudar na gestão do seu negócio. Sim. Eu queria que nós falássemos um pouco sobre antes e depois em relação a esse RH. Vou te dar um exemplo. Como que funcionava as suas contratações antes de nos conhecer, antes de conhecer a Êxito, e hoje, como que funcionam essas contratações? Essa pergunta é boa, hein? Então, eu queria que você contasse, né, para esses empresários que estão aqui, como que era a contratação e como que ela é hoje, na sua visão. Tá. Como era A feita? contratação anteriormente era muito, assim, a minha esposa, que é a Kênia, que faz a gestão da loja inteira, Que vai assistir o podcast? vai assistir o podcast. É uma contratação diferente da minha. O Silvio Cisteroli, ele contrata por coração, que é errado. Ah, eu tô precisando tanto, tal, aquela coisa, mas você não tem profissão? Não, nunca tive. Ou já trabalhei com outro. A gente deparou com algumas situações que eu contratei por dó, por piedade, por vontade de ajudar, mas não tinha perfil para o que a gente estava procurando para contratar.
Aí, meu E amigo, qual foi o resultado disso para sua empresa? foi terrível. Isso. O último que eu fiz dessa forma me deu um trabalho danado. Você chegou a ter algum processo trabalhista, Silvio? Nunca tive nenhum Nunca até teve? hoje. Que bom. Tomara que não Graças a tenha. Deus, tomara que não tenha. Mas já Graças teve a algum Deus. amigo que teve? Já todos, todo mundo, assim, quando eu falo, e a gente olha tem um caderno, até que eu não mexo no administrativo, né? Como é que chama aquele caderno? O preto que você tem as fotinhas. Ah, tá. Hoje não existe chama, mais, chama né? livro de registro. Livro de registro. Isso. Existe ainda hoje? Não, hoje ele é digital. Ele é 100% dentro do e-social. Ótimo, porque eu tenho um O livro guardado de registro, administrativo que tinha fotinha do funcionário. tá dessa grossura, assim, porque ele tá com tanta foto. Então, a quantidade de pessoas que já contratamos, já demitimos, já saíram, passaram pelas lojas, é muito grande. Eu nunca tive nenhum processo trabalhista. Então, na pergunta, hoje ajuda 100%. Por quê? Existe por trás do ser humano a índole dela, o core dela, o que ela sabe fazer, qual que é a capacidade cognitiva e um monte de coisas mais que vocês fazem como teste. Isso já ajuda, assim, 90%. 90%. E indo por coração, você não consegue fazer nenhum tipo de leitura assim, cara. Não consegue. E eu quero só colocar aqui um dado, uma informação. A maioria dos empresários, Silvio, que não utilizam ferramenta e tecnologia para contratar, eles contratam por similaridade. Ou seja, ele faz um teste com o funcionário, faz uma entrevista com o funcionário e diz a seguinte frase: o santo bateu. O que isso significa? Na verdade, ele está dizendo o quê? Que você gostou daquela pessoa porque ela tem um perfil parecido com o seu. E se o perfil for diferente, a frase é: o santo não bateu. Então, muitas empresas, e a grande maioria delas, na verdade, contrata dessa maneira. No meu caso era o contrário. Você contratava... Não tinha que se bater o santo, não. Não? Não. No meu caso, assim, eu tinha que o santo bateu se você conseguir ver alguma coisa como similar, uma similaridade. Uma similaridade. Isso. Você se identificar com aquela pessoa. Tá, no meu caso era diferente. Também acontecia assim, lógico. Mas no meu caso era assim, se a pessoa chegar e falar assim, tô precisando tanto de um emprego e tal, cara, porque eu tô passando por isso. Então era meio que aquela questão do coração. Eu vou contratar, vou te ajudar, vamos... E a gente fez uma contratação, a última contratação dessa forma foi feita e não teve processo trabalhista, não teve nada de percalço, mas teve muito contratempo dentro da empresa. Tivemos muito percalço, inclusive meu irmão trabalhava comigo na época, teve um desentendimento dessa pessoa com meu irmão, e para tirar meu irmão do sério tem que ser artista, porque ele é rapaz, tranquilo. E essa pessoa conseguiu tirar isso? Conseguiu, e fazia movimento na loja, é loucura, mas assim... Mais uma... aprendizado. Mais uma coisa. E como que vocês contratam hoje? Vamos falar do hoje, né, com o trabalho do RH preventivo. Como que vocês fazem? Primeiro, vocês fazem o filtro, né? Procuram para nós, fazem todo um trabalho aí que eu não entendo muito bem como é que é, mas já entrega já mastigado, já entrega já filtrado, peneirado. E aí a gente tem o nosso grupo, né? A gente consegue ver os vídeos dos candidatos. Aí a gente usa um pouquinho do coração também, aquela coisa que você bateu, o santo bateu. Sim. Porque senão, não dá. Perfil. E a partir daí a gente avança para uma entrevista pessoal. Antes, sabe o que acontece? O que cansava muito, meu irmão, o que cansava muito de verdade era você sentar na mesa com a pessoa e a pessoa te tomar um tempo danado. E aí você perdia o tempo, muitas das vezes. Porque o currículo, ele aceita qualquer coisa. O papel ele aceita tudo, o que você quiser. E aí na hora do vamos ver, meu amigo, e aí tem um grande problema. Existem pessoas que conseguem mentir muito bem, cara a cara. Olhando no seu olho. Olhando no seu olho. Você fala assim, nossa, achei. Não é que o santo bateu, esse aí é para essa vaga. E aí não era. Não era. E aí você contratar, aí você treina. Passa por um processo de treinamento. É no mínimo uma semana para começar a fazer um atendimento igual. A gente tem alguns processos que eu já levo isso há algum tempo atrás, que é a pessoa está sendo contratada para ser vendedor,
ela tem um tempo de maturação que ela vai acompanhar atendimentos, ela vai acompanhar comigo algumas rotinas, a gente dá um treinamento para ela, então isso já é um padrão nosso de, eu acredito que vai ter uns 9 anos, 8 para 9 anos. Mas, você perder esse tempo, meu amigo, é uma semana e meia louca. E isso não volta. O tempo não volta. O tempo não volta. E a área de demissão, Silvio? Como que funcionava a demissão antes do RH preventivo e a demissão hoje? A parte de demissão, de desligar o colaborador, de fazer o acerto rescisório, explicar essas verbas rescisórias. Sim. Como que era isso no passado e como é hoje? A questão da demissão, eu nunca tive... Quando a gente demitia, era muito ciente. Então tinha um motivo real e plausível. Então era tranquilo a gente fazer a demissão assim, tete a tete. Ó, cara, não dá mais, sim, ponto. Só que aí vem um porém na questão dos acertos, né? Explicar para a pessoa, a Kenny entrar em contato, a pessoa tinha que vir, aquela coisa. E aí, às vezes, a pessoa tinha dificuldades para entender, ou talvez tinha questionamentos, tinha que questionar a contabilidade. E era aquele movimento assim. E é um movimento ruim, porque uma demissão não é feliz. Nunca é feliz. Eu vou te demitir. Nunca é feliz. Perfeito. Às vezes é feliz, a pessoa fala assim, tô indo embora, eu preciso sair da sua empresa, porque eu quero abrir a minha empresa. Eu quero voar, alçar novos... Aí é muito bom. Inclusive, essa é uma parte interessante, porque inúmeras das pessoas que trabalharam com a gente nesse longo desse tempo abriram seus próprios negócios. Uau. Foram atrás de crescer. E eu sempre apoiei, isso é muito bom. Você vê a pessoa crescer. Você dá a capacidade da pessoa, às vezes, de ter um entendimento, profissionalizar, entender mercado, entender de pessoas, como atender. E aí a pessoa fala assim, ó, cheguei na minha hora, beleza, parte. Eu falo que a Casa Steroli sempre foi, desde a VMX, tanto importados, sua Prime, a Casa Steroli fala que é uma jaula, né, de passarinhos sem a porta. Os passarinhos estão ali dentro. Uau. Na hora de voar, partiu. Ó, a sua empresa precisa ser uma jaula de passarinho sem a porta. Gostei. É. Essa frase eu vou deixar Legal. aqui nos comentários. E a jaula a gente fala porque, assim, jaula é uma palavra muito pesada, né? Sim. Eu uso a jaula como você fala assim, nossa, a jaula. Mas é uma casa que acolhe. Só que ela não tem a porta. Na hora que você precisa voar, você tem que voar. Isso é muito bom, porque você vê a evolução do ser humano, você vê que você consegue mudar. Hoje está sendo muito mais visível, eu consigo enxergar muito mais, porque antes, falando mais distante, 13, 14 anos atrás, eu não conseguia enxergar a profissionalização que a gente prestava para o funcionário, para o colaborador. Chegava tal, aí ele evoluía, só que a gente não via isso. Aí, de uns 8 anos para cá, eu consegui enxergar muito isso. Que é o quê? A pessoa, ela sair às vezes, de um aluguel e comprar a casa própria. Isso mexe muito com a gente trocar de carro. Conseguir frequentar lugares que eles tinham vontade, ou que atinaram a ter vontade a partir dali, daquele trabalho. Viagens. Então, assim, e a gente vem realizando sonho, graças a Deus, mas tudo com mérito de cada um. Isso é legal porque assim, você vai dar presente. Não, tudo mérito, sabe? O Silvio te deu? Não te deu. Nós demos as ferramentas, a gente faz as palestras, senta lá, conversa, fala sobre venda, técnica, vida, conversa sobre Jesus. Hoje a gente tá... O nosso foco hoje é resgatar muita gente para Jesus. É fazer entender que a gente é nada sem Ele. E isso eu, minha esposa, a gente vem tratando esse assunto seriamente. Até porque a gente convidou Jesus para ir para dentro da nossa empresa. Está ali dentro, né, Está com ali vocês. dentro, está ali dentro. E assim, uma coisa que é importante é você estar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. E importante demais é você ter uma pessoa junto de você. Ou seja, a Kênia, ela tem a mesma visão que a minha. Ela tem o mesmo olhar, o caminho é mesmo. E mais ainda agora com Jesus. Então eu consegui enxergar algo que uniu a gente mais ainda. Então, além dela estar me ajudando sempre, estar sempre do meu lado, madrugadas adentro,
Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, a gente... Juntos em tudo. Junto em tudo. Junto em tudo. Hoje ela não conseguiu vir aqui. Eu falei, me acompanha lá. Ela falou assim, não vou poder. Eu tenho um compromisso, eu tenho que organizar algumas coisas aqui na loja, eu tenho que entregar uma planilha. Eu falei, eu queria muito que você viesse aqui comigo, que você fosse comigo. Ela falou, muito mesmo? Eu falei, muito. Mas você tem sua obrigação, você tem uma necessidade. Eu falei assim, eu cumpri com uma promessa de entregar hoje ao final do dia. Se eu for, não consigo entregar. Eu falei, então pode concluir aí. Ela falou assim, vou orar por você, para Deus entregar na sua boca palavras para você conseguir impactar pessoas. Uau. Com esse momento de conversa com o Marquinhos. E volta naquela conversa nossa, no início dessa nossa conversa, o ajudar pessoas, que faz parte do que você trouxe. Sim. Então, Silvio, voltando à pergunta em relação à questão da demissão, conta para nós hoje como que funciona hoje, na prática. Então, hoje, por exemplo, como que funciona o RH preventivo nessa demissão? Quem que faz o acerto? Como que funciona? Quem que faz a demissão? Só para os empresários aqui entenderem hoje, na prática, como que funciona. A demissão hoje, ela é toda feita por vocês, né? Sim. A gente, às vezes, ainda quer intrometer um pouquinho, mas aí vocês não mexe com isso. Deixa a gente organizar, vamos receber a pessoa aqui na empresa, explicar tudo. Aqui nós temos advogado para tirar dúvidas, nós temos contador para perguntar informações. É isso. Então isso, assim, é muito bom mesmo, porque, como dito, né, a gente tem uma ferramenta, mais uma ferramenta. E o quanto você consegue dormir em paz com essa situação, porque, na verdade, a gente faz esse acerto, explica, né? Então, hoje, o quanto esse trabalho te tranquiliza, Silvio? Meu amigo, o quanto me tranquiliza em questão não só da demissão, mas todo o por trás, né? Porque a Vanessa está organizando com a gente já futuramente indicações para a gente montar o nosso processo completo da loja. Certo. Ela quer participar, a contratação, o filtro, o feeling que vocês já conseguiram entender que é o que a gente precisa de contratação para Casa Steroli. Perfeito. Demissão, o acompanhamento. Cara, isso não tem preço, é muito bom. E é algo que a gente tem de ferramenta que soma muito. Tira um peso do ombro para a gente correr atrás do que é necessário fazer cada um. O negócio é linha de frente, atendimento e tudo mais. Crescimento no seu próprio negócio. Uma das coisas que a gente fala, Silvio, da importância do colaborador passar conosco na admissão e conosco na demissão e no acerto, porque, querendo ou não, vocês estão ali juntos, praticamente todos os dias juntos. Todos os dias. E esse estar todo dia junto envolve laços de amizade, confiança. Com certeza. Quando você faz a demissão, tem muita emoção envolvida. No nosso caso da sua terceirização de RH, não tem emoção. Não tem. Então nós fazemos a demissão tranquilamente, para nós não causa dor, não é um momento ruim, porque para nós é natural. Nós explicamos toda a rescisão, tiramos dúvida, colhemos assinatura, e isso te respalda juridicamente falando, porque o colaborador sai mais tranquilo, assina toda a documentação, e o acerto não é feito dentro da Casa Steroli. O acerto é feito dentro do nosso escritório. Só que uma coisa que eu acho interessante, Sim. porque assim, muitas pessoas, depois de tentar entender um pouquinho o que é o RH, até porque eu trabalhei pouco para outras pessoas, sempre trabalhei mais para mim. Perfeito. Então, desde os meus 17 anos de idade, eu não fui mais contratado, então eu sempre empreguei. Certo. Fui empreendedor e tal. Quando você fala do RH, muitas pessoas falam assim, não, mas o RH só vai para o lado do empresário, só para quem está contratando, pelo contrário. E aí tem um outro fator, que a emoção prevalece muito, porque a gente tem um trabalho, como eu te disse, amigável. É um trabalho que é prazeroso. Isso envolve muito boas risadas dentro da loja. Perfeito. Envolve muito almoços juntos. Então, assim, a gente está em comunhão, está todo mundo junto ali, mesmo propósito. Enfim, e aí quando tem uma demissão, nesse meio tempo também, vocês estão acompanhando. Então não é tipo na contratação, não, tá aqui no meio do caminho também. No meio também. No meio também. Todo mundo Então a gente tem as reuniões, tem o reforço de algumas coisas, alguma atenção que precisa ser dita, igual há pouco tempo atrás a Vanessa me ajudou com o nosso recepcionista. Vanessa, eu queria muito que você pedisse para ele cumprir o que ele tem como tarefa na loja. Não está cumprindo.
Então a Vanessa foi lá e moldou aquilo, explicou e ok, perfeito. Muitas vezes você falar com a pessoa, explicar para ela, às vezes ela não leva tanto a sério, por incrível que pareça. Verdade. Por incrível que pareça, não leva a Uma sério. coisa é o de fora falar, é muito pô, diferente em relação a quem está ali todos os dias junto. poxa, e assim, era algo muito definido, sabe? Não é nada extraordinário, não, é algo e é importante para a empresa. Sim. Muito importante. E em relação, pegando um gancho ao que você acabou de dizer, Silvio, na sua visão, como empresário, como proprietário da Casa Cisteroli, o quanto você indicaria esse trabalho do RH preventivo para esses empresários que estão aqui nos ouvindo e por que você indicaria, Silvio? Por que você acha importante outros empresários, assim como você fez, terceirizar essa área do RH? Na sua visão. Tá. A importância é grande porque, no meu caso, foi porque eu não entendi o que era RH. Então, eu não tinha feito isso antes. Eu sempre gostei muito de tecnologia e investir em tecnologia na loja. Vocês são a tecnologia que a gente tem hoje. Podemos dizer que é a tecnologia, até porque vocês têm trabalhos com BI, vocês têm algumas ferramentas que eu vejo nas nossas conversas são bem complexas. Sim. Mas é um investimento que vale cada centavo pelo fator de você ter um amparo jurídico e profissional sobre contratações, sobre pessoas. E aí, para quem, fora RH, né, que deve contratar o próprio funcionário, você não tem essa expertise. Não adianta querer ter. Vai ter erros. E são coisas tão pequenas, né? A gente às vezes vai falar sobre um detalhe de horário que é muito incomum. Não, Silvio, tá errado. Isso aqui tem que ser assim. Ah, eu não sabia. E era muito lógico, talvez, o inverso, que eu estava achando. Sim. Então, assim, hoje no Brasil mais ainda, né? Existem muitas regras em cima do CLT. E a gente tem que ter uma pessoa que saiba sobre. Então tá aqui uma pessoa que saiba sobre. Porque se for envolver sobre isso, você vai ter, lógico, conhecimento. Mas como é que você consegue estar mantendo? Você falou para mim um dia, assim, Silvinho, eu tô sempre estudando, cara. Tô sempre aprimorando, toda semana tem dia que é 2 coisas novas e eu vou a fundo. Não, nós temos 3, 4 mudanças na legislação agora, na CLT e na legislação nesse ano, na área trabalhista, que vão impactar muito as empresas. E como E é a que gente você, sempre como é que você fica atento a isso? Meu caso, Como empresário. como empresário, Muito difícil, que eu muito fico na linha de desafiador. frente, fazendo a consultoria, curadoria de clientes e produtos, que hoje é minha função principal da loja. Não dá. Não consegue. Não dá. Você pira. Perfeito. Vai conseguir entender? Vai, mas você vai pirar. E você não vai fazer o que você precisa fazer. E aí onde é que muitos empresários querem abraçar o mundo e começa a virar uma bola de neve. Na hora que você vê, Perfeito. igual, inclusive, abrindo um gancho, a parte financeira é muito interessante também. Porque quem não tem um domínio financeiro já, que não é um administrador nato, tem ferramentas, quando você contrata a pessoa para a parte financeira, hoje nós temos uma pessoa, ele é um consultor financeiro, a empresa, cara, é uma outra visão. Você tem, o investimento é investimento, não é gasto. Vocês não são gastos, vocês são investimento. Isso traz retorno. Tudo que é investimento, ele vai trazer um retorno. Perfeito. Positivo. O que é gasto, não. Então é investimento. Uau, sensacional. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Silvio, vamos imaginar que nós estamos aqui diante de 62 milhões de CNPJ no Brasil. Sabia disso? Hoje tem no Brasil abertos 62 milhões de CNPJs. É muito Se você pudesse dar um conselho como empresário para esses empresários que estão aqui te ouvindo, qual que seria o conselho? Qual que seria uma mensagem que você deixaria para esses empresários que estão nos ouvindo? Se essa mensagem pudesse ecoar e alcançar 62 milhões de brasileiros empresários. Sobre qualquer aspecto. Mensagem. Isso. Primeira coisa, Deus é bom. Segunda coisa, não deixe se afetar pelo mercado. A partir do momento que você para de olhar para o lado, que muitas das vezes é um lado que vai te afetar negativamente, você começa a prosperar. Na pandemia, nós crescemos 300%.
Uau. Isso não é algo tão surreal para inúmeras pessoas, inúmeros empresários. Só que para outros é algo que, se você fala, duvidam. Por quê? Em um cenário difícil, apertado, que você está com a loja fechada, você tem que rebolar. E nós reinventamos toda a operação da VMX, trazendo para a Casa Steroli na pandemia. A Casa Steroli foi inaugurada na pandemia. É um Uau. CNPJ de 15 anos. CNPJ de 15 anos. Uau. Muitos falam, poxa, por que você trocou o nome, cara? Por quê? Porque nós sentimos que não era mais a hora de VMX. Caramba. E era um investimento de, na verdade, investimento de 12 anos no nome VMX. Uau. Investimento, um aporte gigantesco com eventos, era uma outra proposta na época, né? Então, marketing, já estava vindo muito, a Meta, tinha começado o Meta já estava no Google, já estava fazendo os patrocinados no Instagram. Nós pegamos o começo do patrocinado no Instagram. Uau. Tinha uma agência em Uberlândia que lidava com o Triângulo Mineiro inteiro, a gente tinha amizade com ele. Então nós fomos uma das primeiras lojas em Uberlândia a fazer patrocinado, só que hoje nós não investimos tanto nisso mais. Uau. É engraçado. Mas não olhe para o lado que está ruim, olhe para o lado que está bom. Porque as dificuldades sempre vão ter, mas com certeza é passageiro. Isso é temporário. Sensacional. Quero falar um pouco agora sobre visão de futuro. Certo. Silvio, quando você olha para a Casa Steroli, para o seu negócio, qual a sua visão extraordinária de futuro para o seu negócio? Vamos imaginar nos próximos 2, 3, 5 anos, onde que você deseja chegar com a Casa Steroli? Tá. Eu tô meio pensativo sobre essa questão de 5 anos para frente ou mais, porque nós temos vontade de expandir. Mas expandir para onde? Dentro de Uberlândia. Nós estamos agora no processo de expansão da nossa loja, mas expandir para São Paulo, para Goiás. A gente tem algumas propostas já para ir para São Paulo, para ir para Rio Verde, e algumas formatações como franquia, outros como investidores querendo aportar um valor para franquear a Casa Steroli, trazer uma nova unidade. O que a gente recebe de cliente na loja, perguntando de onde que é, quantas unidades tem, cara, é engraçado. Eu comecei a perceber isso, porque a Casa Steroli tem uma cara acolhedora e tudo mais, mas ela pode ser replicada. Então, mas existe um medo. Qual que é esse medo? De não conseguir trazer essa energia para essa segunda, terceira e quarta unidade. Então, vai ser um desafio. Mas o que nós queremos, de fato, hoje, atualmente, olhando para amanhã, 1, 2, 3 anos, e não tão distante, mas é trazer o quê? Cada vez mais aprimorar o que nós temos como principal função, que é ajudar pessoas. Em quê? Na moda masculina, em como se vestir, como se portar. Porque o ser humano ele é carente de informação. E eu sou muito técnico, eu gosto muito da parte técnica, tecido, lã, corte, vestir, e é muito mais além disso. A parte técnica é um fiozinho ali do paletó. Tem muita coisa além. E a gente tem estudado muito. O mercado online é um mercado que nós estamos mirando agora, que a gente já mirou algumas vezes, mas errou. A gente fez aportes errados, escolhas erradas, plataformas erradas, pessoas para gerir errado, tempo errado. Mas nós estamos tentando cada vez mais aprimorar o que a gente tem como melhor, que é a consultoria e curadoria. Venda é o vendedor ali no tempo dele inicial. Então, consultoria e curadoria é aprimorar cada vez mais, trazer mais esse conhecimento, mostrar para a pessoa que não é só encher o guarda-roupa de roupa. Pelo contrário, reduzir o guarda-roupa, trazer algo mais real, mais palpável, mais intuitivo, ensinar pessoas a se vestir melhor para ocasiões, para momentos. Então isso é legal. A gente é algo. Hoje eu posso dizer que esse é o nosso combustível. Não só meu, cara. Engraçado porque assim, antes era meu. Era nossa vontade. Tá? Não, hoje a gente está influenciando pessoas. Nós temos o Alisson, temos o Wesley, temos agora
o Natan, que entrou agora, a minha esposa vê isso diferente, sabe? A Isadora vê isso diferente. Cara, é incrível, porque assim, nossa equipe é muito boa, é uma equipe muito unida. Lógico, vão entrar pessoas, vão sair pessoas, tudo no tempo de Deus, Ele que escolhe. Mas a gente tem procurado cada vez mais ajudar pessoas, acolher pessoas. É o nosso propósito. Tem uma pergunta muito interessante para te fazer. Se você pudesse dar um conselho para o Silvio de 5 anos atrás, não o Silvio de hoje, não o Silvio que tem o conhecimento e que adquiriu tudo ao longo desses últimos 5 anos, mas se você pudesse dar um conselho para o Silvio de 5 anos atrás, para que ele pudesse encurtar o sucesso e chegar mais longe, qual que seria esse conselho, Silvio? Tá, Para o Silvio de 5 anos atrás. 5 anos Imagina atrás. você pegando o telefone e fazendo uma ligação para o Silvio de 5 anos atrás. O que você falaria? Qual conselho? Procure mais Jesus. Entenda. Jesus. Uau. Só isso. Excelente, meu amigo. Obrigado. Pessoal, quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de ter nos dado vida, né, Silvio? Por estarmos aqui. Quero agradecer sobre tudo que nós aprendemos, tudo que o Silvio compartilhou aqui com vocês. Foram grandes aprendizados que nós podemos levar para a vida. Negócio, espiritualidade, Obrigado. família. E quero te pedir algo. Você que está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos empresários, porque esse vídeo, esse podcast, pode salvar a sua vida, pode salvar o seu casamento, pode salvar a sua empresa, o seu negócio. Amém. Indique para a maior quantidade de pessoas que você puder. Coloque aqui abaixo nos comentários qual foi o seu maior aprendizado, o seu maior insight com tudo que nós conversamos aqui. Nos siga no canal. E agora eu quero passar a palavra para o Silvio, para que você, Silvio, possa falar para esses empresários como que eles podem te encontrar, o seu arroba, a sua empresa, a localidade. Então essas pessoas que estão aqui nos servindo, como eles podem fazer para te conhecer? Legal. E muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, que está possibilitando a gente de ter vida, de estar com saúde, de estar aqui reunido nesse ambiente gostoso, um bate-papo legal. Posso dizer que você é meu amigo, meu irmão. A gente tem convivido muito, né? Sim. Tanto na montanha quanto aqui na cidade. Aqui embaixo. Então, assim, é muito bom poder estar bem acompanhado, bem assessorado. Melhor ainda, tornar amigo. Poder contar com a pessoa, não só no profissional, mas na amizade também. Nós estamos hoje na Casa Cisteroli, no Pátio Vinhedos, na zona sul de Uberlândia. Lá nós estamos no último piso, loja 201 e agora 202. É sempre um prazer receber pessoas novas, tanto pela internet, pessoalmente, melhor ainda, tomar um cafezinho com a gente. E vai ser um prazer poder explicar um pouquinho sobre a nossa atmosfera de trabalho, sobre o que nós amamos fazer lá dentro de nossa casa. Então aguardo todos vocês que estão acompanhando aqui e nos contate também pela rede social, né? No Instagram a gente consegue mostrar bastante coisa do que nós temos, mostrar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. A gente está sempre ali apresentando um pouco sobre moda. Qual é o arroba? Casa Cisteroli. Instagram, Facebook. Ótimo. E agora a gente está entrando também no YouTube. Uau. Pessoal, nós vamos deixar aqui na descrição do grupo, viu? O arroba do Silvio, né, da Casa Cisteroli. E muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, Jesus abençoe, meu irmão. Te dá um abraço. Tudo de bom. Obrigado, viu? Valeu. Deus te abençoe. Amém. Valeu. Tamo junto.